Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje eu queria falar com vocês sobre a ascensão do fascismo, do nazismo e do autoritarismo como um todo na Europa nos anos 30, né? Porque justamente nos anos 30 teve a Guerra Civil Espanhola, a ascensão de Hitler na Espanha, a ascensão de Mussolini na Itália, o salazarismo na Espanha, que foi fruto da Guerra Civil Espanhola, o generalíssimo Francisco Franco em Portugal, também era fascista, autoritário, etc. E tudo isso ocorrendo na década de 30. Eu queria tentar trazer uma breve explicação de o que estava acontecendo na Europa nessa época, para muitos países recorrerem ao fascismo como se fosse a resolução para todos os seus respectivos problemas ali, né? Muito ali pós Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, tem muita coisa que a Europa estava passando por dificuldades financeiras. É como se fosse, que eu escrevi aqui, um continente inteiro que estava de ressaca. Então vamos lá. A Primeira Guerra tinha terminado pouco mais de uma década antes, mas as feridas ainda estavam abertas. Cidades destruídas, economias quebradas, exércitos humilhados e uma sensação geral de que o velho mundo tinha explodido e nada novo havia sido colocado no lugar. É nesse clima de frustração, medo e instabilidade que florescem o fascismo, o nazismo e várias formas de autoritarismo na Europa. A gente costuma pensar que esses movimentos surgiram do nada, como se de repente alguém acordasse e dissesse: vamos montar uma ditadura. Só que na prática tudo foi sendo cozido aos poucos, numa panela de crises econômicas, polarização política, desemprego gigantesco e governos incapazes de oferecer respostas rápidas. O fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, cada um com suas particularidades, mas todos filhos diretos dessa mesma tempestade. E eles cada um com sua característica. O Mussolini, por exemplo, era muito corporativista. Corporativista não quer dizer que ele é a favor das corporações, que é capitalista. Corporativista, né, na visão sociológica dos governos, é aquele governo que divide a população em como se fossem corporativas, mas que divide em camadas, em diferentes setores, sabe? É um conceito difícil de explicar, mas um grande marco do fascismo italiano de ser corporativista. Hitler já não era corporativista, mas era altamente militarizado e por aí vai. E o Mussolini não era particularmente militarizado, foi se tornar depois. E, enfim, é, ia falar mais alguma coisa, esqueci, se eu lembrar, falo depois. Para entender isso bem, vale voltar um pouco. O Tratado de Versalhes, foi o que eu mencionei, o pós-Primeira Guerra, que limitou extremamente o exército alemão, etc. Aquele que encerrou a Primeira Guerra, deixou a Alemanha humilhada e tal. O país foi obrigado a pagar indenizações absurdas, perdeu território, perdeu prestígio e ganhou uma população que se sentia traída, injustiçada. Era o ambiente perfeito para alguém aparecer prometendo resgatar a grandeza perdida. Hitler percebeu isso como poucos. Ele entendeu que a dor alemã era um combustível político poderoso e prometeu tudo: emprego, estabilidade, revanche, orgulho nacional. Você oferece isso a um povo devastado e a reação é imediata. Mas tem que lembrar que o Hitler tentou dar um golpe de Estado em 1923, o golpe da cervejaria, né, o Putsch, não sei como é que é a pronúncia alemã da cervejaria. Foi preso, depois aí escreveu o Mein Kampf na prisão, depois foi solto em 36, em 33 ele ascendeu ao poder pelos meios legais e democráticos da Alemanha. E o que eu queria dizer antes, que eu tinha esquecido na verdade, é que a característica que todos esses governos fascistas e nazistas e autoritários tinham em comum é o populismo, né? Que é tentar agradar a todos e principalmente ter respostas fáceis para soluções fáceis para problemas complexos. Tipo, quando você assiste um debate, como é que nós vamos resolver a questão da educação? A gente resolve isso aí de qualquer jeito. Isso aí é só fazer não sei o que lá, como se fosse algo simples, mas
é algo extremamente muito mais complexo e enraizado do que simplesmente a gente vamos resolver isso aí de qualquer jeito, sabe? Então vamos lá. Ao mesmo tempo, a crise de 29 bateu na Europa como um vendaval. Bancos quebraram, governos caíram e milhões ficaram sem rumo. As democracias liberais, jovens e frágeis, pareciam não conseguir lidar com a turbulência. A sensação era de que ninguém sabe o que está fazendo. Quando a democracia parece fraca, soluções autoritárias começam a soar tentadoras. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a democracia é fraca e as instituições são fracas, o autoritarismo inevitavelmente ganha força. Na Itália, Mussolini já tinha mostrado o caminho antes mesmo da crise de 29. Desde 1922, ele apostava na imagem do líder forte, disciplinador, nacionalista, alguém capaz de colocar ordem na casa. Era uma política baseada no medo e no mito de que só um chefe autoritário conseguiria salvar o país da desordem, dos comunistas, da crise e do caos. E essa imagem colou. Para muitos italianos, o fascismo parecia a única forma de evitar o caos. Hitler adaptou essa fórmula ao contexto alemão. O nazismo misturou nacionalismo extremo com racismo científico, ou científico, pô, entre muitas aspas, né, porque não tinha base científica nenhuma, né, era o racismo que Hitler tentava usar uma base científica que não existia, militarismo e uma máquina de propaganda do Goebbels, que eu confundo com Himmler, mas é o Goebbels, e o outro que é o da solução final, que agora me fugiu o nome, é tão eficiente que transformou o ressentimento em projeto político. Propaganda é a principal arma de guerra, de controle das massas e tal. O Brasil é um país, por exemplo, ocidentalizado, pró-Estados Unidos, porque a gente cresceu e viveu todos esses anos vendo filmes de Hollywood, ouvindo músicas americanas e tal. Isso é tudo questão de quesito social. Se a gente tivesse crescido ouvindo músicas soviéticas, por mais bizarro que pareça, e vendo filmes soviéticos e tal, a gente teria completamente outra cabeça, outra forma de vida, outro way of life. Inclusive, existem excelentes filmes soviéticos antes da queda da União Soviética e russos de grandes diretores que vale a pena assistir. É, enfim, mas só um adendo. E Hitler adaptou. é, Quando ele assumiu o poder em 1933, democraticamente, diga-se de passagem, uma das primeiras coisas que ele fez foi desmontar qualquer possibilidade de oposição. Partidos banidos, imprensa silenciada, sindicatos dissolvidos, o regime se vendia como a salvação da Alemanha, mas só funcionava eliminando todas as vozes discordantes. E não foi só isso. O nazismo precisava de um inimigo interno para justificar a sua existência. E escolheu os judeus, os comunistas, os ciganos, os deficientes, os opositores políticos, os negros, os gays, dentre muitas outras minorias, pessoas, classes, que eram os inimigos internos da Alemanha. Era uma estratégia de desumanização, dividir a sociedade entre os puros, os arianos puros, né, que eles chamavam, e os impuros, entre os que mereciam viver e prosperar no espaço vital alemão, que era no leste, por isso que ele precisava invadir a Rússia, e os que ameaçavam a nação. Quando você enquadra a política como uma guerra total, tudo passa a ser permitido, inclusive atrocidades. A Espanha seguiu um caminho parecido, mas dentro de uma guerra civil brutal que começou em 1936. O país estava rachado entre conservadores, monarquistas, socialistas, anarquistas e comunistas. No meio desse barril de pólvora surge Francisco Franco liderando um golpe militar. O resultado foi um conflito sangrento que virou laboratório ideológico. A Alemanha nazista e a Itália fascista apoiaram Franco, a União Soviética apoiou os republicanos. Quando Franco venceu em 1939, instalou uma ditadura que duraria décadas. Portugal, por sua vez, tomou um atalho diferente, mas com destino parecido. Salazar construiu o Estado Novo como uma ditadura conservadora, católica, autoritária, baseada na ideia de manter tradição, ordem e disciplina. Não era um regime tão espetaculoso quanto o de Hitler ou de Mussolini, mas compartilhava a lógica de que democracia gera instabilidade e que só um governo forte garantiria a sobrevivência da nação.
Curiosamente, em Portugal, teve a Revolução das Flores, que o exército deu um golpe de Estado no Francisco Franco para retomar a democracia. Acho que vale a pena fazer um vídeo sobre isso também. Quando o exército deu um golpe de Estado pró-democracia. Isso é um episódio bem interessante da história europeia, global no geral. Se você juntar todos esses casos, o padrão aparece claramente. Os anos 30 foram um período que muita gente perdeu a fé no sistema democrático, havia medo, inflação, desemprego, violência política, rivalidades ideológicas que explodiam em confrontos nas ruas, e nesse ambiente, líderes autoritários se apresentaram como salvadores e boa parte da população acreditou. O mais impressionante é ver como esses regimes usavam as mesmas ferramentas: propaganda gigantesca, culta personalidade, militarização da juventude, que é a clássica juventude hitlerista, né? Que se vocês jogarem na internet vocês vão ver as fotos aí. Perseguição a minorias e à oposição, censura total e a ideia de que o indivíduo não importa, só a nação importa. É, é, é a nação, é o nacionalismo extremo, né? A nação em primeiro lugar. Por isso, quem fala que o nazismo é um movimento de esquerda, independentemente de posição política, falar que o nazismo é um movimento de esquerda é uma completa burrice, porque só nessa frase, só nesse ponto aqui falando que a gente defende que esses movimentos todos defendem que o indivíduo não importa, a nação importa, isso vai completamente oposto ao que é pregado pelo comunismo, que seria o indivíduo em primeiro lugar. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, qual está certo, qual está errado. Quer dizer, eu estou dizendo, obviamente, que o nazismo está errado e que o fascismo está errado. Mas não estou dizendo que o comunismo está certo. Mas no papel, no comunismo teórico e o fascismo teórico, aqui é a prova de que o nazismo jamais seria, o fascismo jamais seria um movimento de esquerda, porque o indivíduo é a última preocupação na fila das prioridades, entendeu? Só a nação importa. E o comunismo é o indivíduo na forma do coletivo, que é o mais importante para a nação, que são as comunas, as cooperativas, enfim, é o conjunto de indivíduos, é a coletividade, é a importância do indivíduo no formato da coletividade. Era política, seguindo aqui, era política transformada numa religião com rituais, símbolos, bandeiras, uniformes, marchas e um líder quase sagrado no topo. Quando a gente olha para trás, tudo parece óbvio. Claro que dar poder absoluto a alguém é perigoso. Claro que eliminar a oposição leva ao desastre. Claro que culpar minorias pelos problemas do país é uma forma de manipulação. Só que na época, para milhões de pessoas, essas ideias pareciam soluções simples para problemas complexos, que é algo que eu justamente falei sobre o populismo. Você propõe soluções simples para problemas complexos para tentar agradar a massa da população que muitas vezes não tem nem compreensão dos problemas que estão de fato assolando os respectivos países. Eles só percebem os impactos que eles estão tendo. Os produtos estão mais caros no mercado, eles estão perdendo emprego, a família está sem emprego, não tem escola para os filhos. E aí chega uma pessoa e eles não têm a menor ideia de quais são os problemas de verdade, nem como resolver esses problemas. E aí chega uma pessoa e fala: ah, vou resolver isso aí, vou resolver isso aí. E eles ficam exaltados, excitados, querendo botar todo o poder na mão dessa pessoa. E a ascensão do fascismo, do nazismo e do autoritarismo nos anos 30 não foi fruto de fanatismo isolado. Foi a consequência de uma Europa ferida, ansiosa, desesperada por respostas e facilmente seduzida por líderes que prometiam estabilidade e glória, mas entregaram guerra, destruição e genocídio. E no fundo, a grande lição dos anos 30 é justamente essa: sociedades fragilizadas se tornam vulneráveis a discursos autoritários. Quando crise econômica, humilhação nacional e polarização se misturam, o risco aparece. A história não se repete exatamente igual, mas ela rima. Ela nunca
A histó- Tem aquele ditado: quem não conhece sua própria história está fadado a repeti-la. Mas é isso, ela não conhece, ela não se repete exatamente igual, mas sempre é parecida. A história, quando ela se repete de formas sempre muito parecidas. Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra, Segunda Guerra, é tudo muito parecido, sabe? Entender como esses regimes surgiram ajuda a reconhecer com mais clareza quando novos discursos de força, intolerância e simplificação começam a ganhar espaço. E esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo, então espero que vocês tenham gostado. E obrigado pela paciência. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.